Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada nessa manhã de domingo para todos nós, hoje dia 16/3/2025, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações através dessa breve mensagem aqui no canal. Eu peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comente os padrões aqui da plataforma do YouTube. Fazendo isso, a própria plataforma vai recomendar, o conteúdo aqui do canal para mais pessoas. Durante esses dias a gente está tendo alguns probleminhas aqui no canal de notificação, mas eu tenho colocado todo dia os vídeos. Então, período da manhã e período da noite, é só os irmãos entrar aqui, vai estar o vídeo novo, só que não está notificando, mas eu tenho postado diariamente, continuo postando aqui. Então, logo mais à noite também postarei vídeos novos para a honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem. A nossa meditação está lá no texto de Atos, capítulo 9, versículo 17. Diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, impondo as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Irmãos, o texto aqui fala de um perseguidor, Paulo, também conhecido por Saulo, O nome dele não foi mudado. Paulo vai dizer que Saulo, que também se chamava Paulo, Paulo que também se chamava Saulo, ou seja, ele só teve o nome dele, não teve o nome dele mudado, na verdade. Paulo, no caminho de Damasco, ele vive uma experiência com o Senhor. Ele vive uma experiência de salvação. E ele indo para Damasco cheio de certezas, Ele sabia para onde ele ia, ele sabia o que ele queria, era perseguir os cristãos, prender aqueles que seguiam a Jesus, acabar com aquilo que ele considerava ser uma ameaça à sua religião. Mas no meio daquela estrada, ele teve um encontro que transformou a vida dele. Jesus apareceu, tudo mudou. E acho que é isso que a gente tem que pensar um pouquinho aqui nessa manhã. Acho que o Senhor quer falar aos nossos corações sobre os nossos caminhos, Qual é o caminho? Qual era o nosso caminho antes de termos um encontro com Jesus? Mas não só o projeto da salvação, não só o encontro de salvação que tivemos um dia, mas qual é o caminho que temos trilhado hoje? Para onde você está indo agora? Para onde eu estou indo agora? Quando Ananias ele conversa com Paulo, a pergunta dele, na verdade a colocação que ele fala assim: olha, o Senhor te apareceu no caminho por onde vinhas. O caminho por onde vinhas. É o caminho que ele estava percorrendo. O caminho de Damasco. Foi um marco na vida de Paulo. O caminho de Damasco era o caminho de onde ele vinha, dois momentos. Um caminho de perseguição, de ódio, de religião, religiosidade. E o caminho para onde ele ia. E aí foi um caminho de transformação, de amor, de chamado. Então, o caminho antes e depois. Tem horas que o Senhor ele tem que entrar no meio do processo para poder mudar para mudar o desejo do nosso coração, As motivações. Eu sempre digo aqui nesse texto que o caminho era o caminho de Damasco mesmo. Ele continuou, só que com motivações diferentes. Porque às vezes o problema não é nem a direção que estamos indo, mas a motivação, aquilo que nos leva realmente a seguir por aquele caminho. Então, Saulo estava sobre as ordens dos anciões, o conselho dos anciões. Carregava carta para matar, para prender os cristãos. Estava num caminho de morte espiritual. Porque esse caminho aí distanciava ele do projeto de salvação. Mas Jesus interceptou ele ali, colocou ele no caminho da vida. E essa mudança, irmãos, radical, isso é conversão. Conversão não é levantar a mão, aceitei Jesus e ir lá na frente. Conversão é mudança de vida, é transformação, é um encontro com Deus. Não é uma mudança de religião, de hábitos, uma transformação completa. Então, quando nós passamos às vezes temos determinados momentos, em que o Senhor ele se apresenta e ele muda. Ele fala assim: você tem que mudar completamente. Chegou a hora de mudar a mentalidade, de mudar os sentimentos. E isso é maravilhoso. É o caminho por onde vinhas. Todos nós tínhamos um caminho por onde vínhamos. Todos nós.
Como eu falei, de Saulo era a religiosidade, era um fariseu convicto, cheio de zelo pelas tradições, né? Porque as tradições, pela lei, ele acreditava que estava servindo a Deus, matando cristão, né? A autoridade humana, ele tinha autorização dos principais sacerdotes. O poder dos homens, ele era cidadão romano, então ele tinha uma ascensão ali social, ele conferia ali um status, né, uma influência, mas apesar disso tudo ele estava perdido. Quantos hoje tem religião, tradição, a lei, a autoridade humana, poder dos homens, tem tudo, mas está perdido. Está perdido. Estava no caminho errado, mesmo achando que estava no certo, né? E esse é um grande problema, quando nós trilhamos um caminho errado pensando que estamos no certo. Quando ele se encontra com Jesus, tudo muda, e aí é o caminho para onde iremos, né? O caminho por onde vinhas, o encontro transformou tudo, e aí vem o caminho para onde iremos depois que ele se encontra com Jesus. Não foi o nome dele que foi mudado, mas a vida dele que foi mudada. Ele deixou para trás tradição, religiosidade, autoridade humana, poder dos homens. Esse caminho que você está seguindo, talvez seja Deus te parando, como parou Paulo, para mudar o propósito. Esse caminho que você está seguindo, às vezes a gente pensa, não, o diabo está tentando parar, está furioso, né? O inimigo se levantou. Às vezes é Deus nos parando para que venhamos a entender realmente qual é o propósito. E aí vem aqui a missão de Ananias. Ele foi enviado para restaurar a visão de Paulo. Foi enviado. Hoje o Espírito Santo, ele é enviado para restaurar, nos encorajar, nos capacitar para que venhamos a iniciar uma obra, para que venhamos a seguir de fato pelo caminho correto. Não importa o caminho por onde viemos, o que importa é o caminho para onde nós estamos indo. Serve o caminho para onde viemos como uma reflexão. Olha, não é esse, não é dessa forma, não é esse jeito. Agora, o mais importante é o caminho para onde estamos indo. É o propósito correto. É a obediência. É alcançar de Deus a direção. Deus fala, é isso que eu quero da tua vida. É essa forma que eu quero. É esse o tempo, é esse lugar, é essa pessoa, é esse jeito. E aí não tem como dar errado. Não tem como. Aí você vai viver de fato todos os sonhos e os planos que Deus tem para você. Deus abençoe os irmãos nesse dia, nesse domingo. Fiquem na paz, que seja um domingo de bênçãos. Logo mais à noite estaremos juntos aqui. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.